servidor do Tribunal de Justiça e aprovado algumas vezes na prova de escrevente. Passei também para oficial de justiça. Eu queria passar algumas informações, né, um planejamento de como eu faria se eu fosse estudar hoje para o Tribunal de Justiça, tá? Cargo de escrevente. Cargo muito bom para quem está iniciando a carreira, fazendo 18 anos, para muitos jovens aí, estagiários do tribunal. Pode ser uma oportunidade bem, assim, importante, tá? Então, eu queria passar para vocês aí algumas dicas, né? A leitura do edital e como a gente pode se programar. Vamos dissecar um pouco esse edital aí para a gente montar um bom planejamento. Eu quero até acompanhar com vocês esse próximo edital que deve sair. Ouvi muitas histórias de que pode sair ainda interior esse ano. Não sei qual é a possibilidade, sinceramente não tenho acompanhado a validade dos últimos certames, mas parece que tem um aí com validade pelo menos até 2027. Então, se sair esse ano, vai ser para repor, né, a validade do próximo concurso que deve acabar no meio do ano. Para a capital grande de São Paulo, acredito que não deve ter muitas oportunidades no momento, porque teve o último edital em 2025, né? Acho que foi 2025, dezembro de 2025, e nem foi homologado ainda. Então, é um edital que eu também já passei de novo. E, e vamos lá, sem mais delongas, vamos dissecar um pouco essa apresentação. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tinha, né? Eu tenho, na verdade, uma mesa digitalizadora. E só que eu não vou conseguir usar porque eu não achei a caneta. Mas tá bom, porque eu também devia estar bem arranhado em escrever. E só o mouse aqui já vai ajudar bastante. Então, bora lá? Então, nós temos aqui, ó, tô com o mouse, mas eu consigo colocar a canetinha aqui para fazer algumas anotações, né? Vou colocar de branco. Branco. É porque aqui nessa parte aqui, deixa eu ver. Ah, não, dá pra dissecar um pouco. Então, beleza. Eu vou focar aqui com base no último edital, tá? Se for necessário, a gente abre o edital aqui para bater algumas informações e bora lá. Então, vamos lá, ó. O cargo é grau A, né? Escrevente técnico judiciário de uma forma bem genérica, tá? Tô aqui, tô fazendo deitado, acho que não vai interferir em nada, não. Tá? É basicamente falada, né? As minhas instruções, então não vai ter tanto problema. Aqui a remuneração fala 6.345, mas quando eu estava lá, né, isso aqui era o que a gente pegava líquido, tá? Já contando com os benefícios, tudo certinho. Na verdade, era até um pouco mais. Eu lembro que nos últimos olerites eu tava pegando uns 6.800 líquido, por aí, tá bom? A estrutura da prova no último edital teve mudança. São agora 70 questões mais a redação que não conta pontos, tá? Então, é só atingir o mínimo que você está aprovado também. Depois, futuramente, a gente consegue montar planejamento de redação. E para atingir a trava, né? Pelo menos. Dá para tirar muitos pontos em redação, é tranquilo. Também dá para gente treinar de boa. Mas a gente tem só que atingir a trava, que é 50%, 20 pontos dos 40 da redação. Tá? Então, bora lá. Um caminho até a aprovação. Então, aqui a apresentação ela foi estruturada em alguns tópicos, né? Os dados do edital no 1, estrutura da prova, curva ABC, né, das matérias, o ciclo de 30 horas, vamos falar sobre as travas, e o método de resolução de exercícios pelo TEC Concursos, tá? Então, vai ser um grande aliado nosso nessa jornada. Aqui, hoje também, O que eu quero ensinar, basicamente? Passar as informações que são mais importantes, dar um insight sobre as matérias que vão cair na prova, e também dar, assim, um direcionamento de como você pode montar o seu ciclo de estudo, tá? Eu fazia o meu aprendizado por ciclo de estudo. Utilizo meu irmão também. Então, é um método, assim, que tem funcionado bem, tá? Nos últimos tempos aí que eu comecei a aplicar esse método, eu passei em muitos concursos aí, tá? No geral, não conta todos os concursos, eu não usei esse método, tá? Mas eu tenho 30 aprovações
em concursos e certames públicos. Ah, pessoal, então tenho bastante experiência com concurso público, já tenho mais de 10 anos de estudo só para concurso público. Eu já sou servidor público agora da União e vim passar um pouco dessa experiência para vocês, tá? Se vocês também acharem que eu tô falando um pouco lento, assim, eu tô tentando passar o mais rápido possível aqui, porque é muita informação e muita coisa boa que dá pra gente aproveitar, mas vai ficar denso, vai ficar 1 hora, mas ainda assim, são conteúdos assim que, falando mais explicadamente, passaria de 2, 3 horas, tá? Então, vou tentar ser o mais sintético possível aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nos dados do edital, a gente vai falar sobre as informações básicas, tá? O cargo, remuneração. Cronograma não vai ter, porque é pré-edital, né? A nossa análise aqui ela é pré-edital e é importante, tá? Acredito que dentro de uns 6 meses já tá num ritmo bom de prova, tá? Já tá. Já tem uma casca ali. Mas se você pegar 1 ano antes do edital, praticamente você tá dentro, tá? Dependendo de algumas comarcas por aí, então, cara, tranquilamente você tá dentro, estudando em 1 ano. Tempo mais que suficiente. E nem precisa ser uma coisa absurda. Pode ser 2, 3 horas por dia, tá? Tranquilamente. O importante é seguir o ciclo. Vamos seguir o ciclo, que a gente vai passar por todas as matérias, matérias mais importantes. E não tem segredo, tá? Então bora lá. Estrutura da prova são 3 blocos, né? Que é o bloco de português, bloco de direito e conhecimentos gerais. E ele tem as travas eliminatórias também. A gente vai fazer uma análise aqui das matérias, do que mais vale estudar para a prova. A gente vai fazer toda a distribuição horária, tudo certinho. O ciclo que a gente vai falar é que ele colocou ciclo assim, 30 horas, mas é um ciclo permanente, contínuo, tá? Um ciclo ele tem 30 horas e você não tem tempo para ver ele. O quanto antes você terminar, melhor. Se você estudar 5 horas por dia, em 6 dias você termina o ciclo. Olha só, olha que top. Em 6 dias você passa por todas as matérias e algumas você vai ter fechado praticamente. Tem matérias que são muito pequenas, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vai cair uma questão. Mas a matéria é tão pequena que vale a pena você decorar ela já no começo, tá? Porque depois que você aprender, você vai só fazer questão daquilo, não vai fazer tanta questão. 1 hora, imagina 1 hora de questão de Estatuto PCD depois que você já leu, você já viu. Bom, 1 hora dá para fazer 40 questões de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só ali, vendo os artigos, ou respondendo as questões e lendo os comentários, você já vai estar estudando também. Então, depois de um tempo, você vai até distribuir o tempo de Estatuto PCD para outra matéria, porque você vai saber aquilo de cabo a rabo. Tá bom? São poucos artigos, é do primeiro ao 13 e 34 a 38, salvo engano, tá? Salvo engano. Mas é um número assim. Então são 13 mais 4, 17 artigos. 17 artigos com texto fluido, tranquilo, parecido com o texto do artigo 5º, que é bem fluido também, né? Um direito fundamental da pessoa com deficiência. Então, não tem complexidade na leitura do texto do estatuto. Quanto tempo a gente já está aqui? Deixa eu ver. 10 minutos. Ah, não foi tanto ainda não. Então, vamos continuar. Né? As travas eliminatórias têm que basicamente atingir 50% em português e 50% no bloco de direito, que são 30 questões. Eu acho que são 30, era 40 na estrutura anterior, né? Com 100. Acredito que seja isso. São 30, tem que acertar 15. Então, mas só uma distribuição esse aqui que eu já coloquei, a gente já chega muito próximo, tá? Então vamos lá. Passa o próximo slide. Dados do edital, vamos lá. Então, aqui a remuneração, como eu já falei, tá? Aqui fala 6.345, mas acredito que atualizado hoje deve estar melhor. Acredito eu, porque teve, salvo engano, teve dissídio. Eles deram um aumento até um pouco acima da inflação, mas pouca coisa. Parece que vai haver aumento no auxílio alimentação. A alimentação a gente está pagando hoje, pelo que eu vi a galera falando, é R$ 95 por dia trabalhado. Trabalha em média, tá? 20 dias por mês, quando o mês é cheio, 22 dias por mês. Então passa de 2 mil aí só de alimentação que é pago em dinheiro, tá? Tem o auxílio saúde, coloca aí, mas eu nem sei quanto que tá hoje também, mas deve estar uns R$ 600, 650. E o transporte que vai de acordo com os dias que você for.
Na época que, na minha época era R$ 14 por dia, alguma coisa assim. E quando você não ia, né, fazia home office, por exemplo, você não recebia. O cargo é de ensino médio, então não tem maiores complexidades quanto a isso, qualquer jovem. Eu acho muito legal, inclusive, quando eu vejo jovens de 18 anos estudando, né? Eu, inclusive, tive um rapaz estagiário que, 18 anos, passou na prova, que, olha que top. E estava no ensino médio e ainda passou na USP. Fiquei, assim, muito orgulhoso dele. Porque ver um jovem assim, puta, eu não vejo, particularmente eu não vejo, né? Sem exigência de cursos de nível superior, né? E o nível superior paga mais. Você recebe hoje, acho que já está em vigência a nova lei complementar que foi aprovada na Lesp, paga 7,5% no nível superior, pode ser qualquer graduação que você tiver. E se você fizer pós-graduação, você ganha 10% a mais no salário, tá? Então, vale muito a pena. 40 horas por semana, com possibilidade de fazer teletrabalho depois de um ano. Bem possível que seja a Vunesp, a organizadora do próximo concurso. Vagas, né? Não coloquei aqui porque é pré-edital, então a gente não tem um quantitativo. Minha experiência e o que eu vejo, o TJ está com muita rotatividade. Eu não sei o que acontece. Não, hoje em dia é muito difícil você ver aqueles antigão de tribunal, 30 anos de tribunal. Quem trabalha acaba vendo, né? Mas é o pessoal mais antigão. Hoje em dia tem tendo muita rotatividade. A galera não tá tendo aquela visão de carreira igual o pessoal de 1990, de 80, que estão no tribunal hoje, estão quase para se aposentar. Então a galera entra, é um serviço que coloca a vida da pessoa em ordem, e muitos aí estão estudando e passando em outros concursos que pagam bem mais. Tribunal Federal, Justiça Federal pagando muito bem, né? Carreiras de auditorias fiscais aí também pagando muito bem. São basicamente esses cargos são os cargos para você pendurar o boné. Esses valem muito a pena, porque aqui ó, a remuneração do tribunal, acredito que para a massa geral, é um salário muito bom, né? Deve ser duas, três vezes o que deve estar pagando aí em mercado para uma pessoa com ensino médio, né? Então deve estar pagando uns 2.000, por aí, 2.500. No tribunal você vai ganhar mais ou menos três vezes esse valor, por aí, por aí, tá? Um pouco para menos, líquido, bruto, assim, bem possível que o Olerite chegue nos 10.000. Então, 10.000 é garantido, tá? Bruto, chegando líquido, dá uns 7.000, por aí, 6.900. Eu lembro que meus últimos era 6.900, tá? Então é isso. Vamos lá, as datas que importam. A publicação digital, estimativas de sair, né? Opa, cadê o mouse? Cadê o mouse? Opa, peraí que meu mouse sumiu aqui. Aí, apareceu. Estimativas de sair em 2026 para 2027. Eu não acho que passa de 2027 um edital. Então vale muito a pena já começar o estudo. As inscrições normalmente é de 45 a 60 dias, tá? Não esqueçam que das cotas, né? PCD, o PPP, 20% das vagas aí, ó. PCD 5% e indígena também. Quem conseguir comprovar a descendência ou a ascendência indígena, né? Você também tem possibilidade aí. Taxa de inscrição, assim, tô falando isso aqui mais por passar mesmo, mas isso aqui é informação que a gente acha no edital, tranquilo. Então, R$ 30 em média. A prova objetiva e a redação são no mesmo dia, tá? Aqui não se aplica aqui o gabarito, mas a gente consegue acompanhar vários grupos aí, a galera comentando questão. Muitos eu ia para a prova assim para anotar palavras-chave da questão, para depois ir no grupo comentar com o pessoal. Então, você entrar em alguns grupos aí, antes do gabarito, o pessoal já vai estar comentando várias questões. Né? E o resultado final aqui, ó, para você segurar o coração, que demora, viu? Não sei o que acontece, não sei se é a Vunesp, não sei se é o tribunal, mas o negócio demora, velho, demora. Mas enquanto isso, você consegue acompanhar no olho na vaga, é um bom parâmetro ali para você acompanhar. Tem gente que não gosta e entende, normal. Não é oficial, tá? Então não tira a razão de quem não acompanha pelo olho na vaga. Mas para quem não consegue segurar a ansiedade, tá lá, uma boa régua para se medir a nota de corte, tá? Então, estrutura da prova, bora lá. Então, nós temos 16 questões em língua portuguesa,
30 questões de conhecimentos em direito, que são várias matérias aqui englobadas, tá? Constitucional, administrativo, penal, processo civil e legislação interna. Eu acho que são essas só. Tem matéria pra caramba, né? Então, bora lá. Tanto o português quanto os conhecimentos e direitos são eliminatórias, tá? Então, aqui, a trava é 50% das matérias, então você tem que acertar pelo menos 8 em português e 15 em conhecimentos e direito, tá? Os outros aqui não tem trava, ou tem? Eu acho que não, tá? Eu tô seguindo aqui o que a AI me ajudou a fazer aqui em relação ao edital, tá? Mas, pelo que parece, realmente são só esses dois blocos. O terceiro bloco, que é o de conhecimentos gerais, que engloba todas essas matérias aqui, ela é só a classificatória, tá? Então, bora lá. Habilitação final. A pessoa tem que tirar na nota final 5, acima de 5. Acima de 5 você não é eliminado, tá? Então, você pode ser chamado para as próximas fases. Aí fica lá na lista. Mas não quer dizer que você vai ser chamado, tá? Mas a habilitação mínima é 5. Você pode tirar acima de 5, mas não ter batido a nota de corte. Beleza? Então, bora lá. A redação também elimina, tá? Vale 40 pontos. E 20 pontos é o necessário para você continuar, tá? Zero a redação se você fugir do tema, se você identificar coisas assim, que estão sempre em todos os editais. Menos de 7 linhas, ou seja, cara, aqui o candidato que vai aprovar, que vai ser aprovado, que vai ser chamado, ele vai ter feito uma redação minimamente legível ali, né? Em todos os aspectos, não só da letra ali, se a letra é bonita ou não, tá? Os critérios de avaliação vai ser o tema, a estrutura, a coerência, tá? A língua e a coesão. Ou seja, se você vai seguir o tema, a estrutura que tem que ter introdução, explicação e conclusão, né? A explicação seria o desenvolvimento, tá? A língua, aqui, obviamente, tem que ser feito no vernáculo, mas aqui acredito que ele está falando nos aspectos gramaticais que são descontados, tá? E a coesão são as conexões que você vai fazer entre os parágrafos, por exemplo, no desenvolvimento, quando você coloca o tópico frasal e você vai ampliar o tópico frasal, você tem que fazer uma boa conexão. Então, isso tudo é avaliado, tá? Então, até coloquei aqui, ó, que o bloco de redação é separado, fora das 30 horas que a gente vai fazer inicialmente. Por quê? Porque redação a gente não vai começar fazendo, tá? Não precisa colocar essa carga de redação em cima ainda, tá? Tem coisas que são mais importantes a gente se aprofundar, porque vai ser importante para a prova, e não só para a prova, como pode ser utilizado para outras provas, como português, informática, constitucional, a lei de improbidade. Muitas coisas a gente vai conseguir aproveitar. Os crimes funcionais na parte de penal. E quando cobra penal e é outro cargo mais geral, sem ser de carreira policial, o penal costuma cair crime funcional, tá? Costuma cair os crimes que são cometidos por funcionários públicos, ou então dos particulares contra a administração pública. Então vamos lá. Administrativo é o pilar, não o extra. Ou seja, é o bloco aqui, ó, de 30 questões de direito. Então, ó, na última prova, tá? Eu coloquei a prova e pedi para a IA analisar, principalmente a parte de direito, para saber quais matérias ali, porque aqui ele fala como bloco, né? Ele fala como bloco, direito tem 30 questões, mas tá, vai cair quantas questões para cada? É uniforme? Obviamente a gente já vê aqui que não, ó. Você vê, ó, tem uma divisão, algumas matérias são mais importantes, outras nem tanto, tá? Mas aqui a gente consegue fazer, eu chamo de garimpo, tá? A gente vai pescar algumas questões que vão ser meio que não dada, né? Mas a gente consegue capturar essas questões com menor esforço, tá? Então, quais são elas? Direito administrativo, ó, 7 questões. E o que que cai em direito administrativo aqui? Não cai direito administrativo conceitual em si, né? Aquele que a gente abre o livro do Masa e começa a ver direito administrativo. Não. Direito administrativo aqui é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, que, ou seja, é uma norma legal
que basicamente só é utilizado pelo funcionalismo público. Ou seja, não é um direito administrativo de forma extroversa, né? De forma para o pessoal externo. É que é basicamente a, o ente, né? Fazendo a aplicação legal do normativo que rege o funcionalismo. Então, é direito administrativo no sentido clássico da palavra, porque rege matéria da administração pública, ou seja, é o direito público. Mas ela não é difícil. Por quê? Estatuto, a gente tem algumas coisas que são muito batidos, tá? Que são principalmente os direitos, deveres e proibições, muito importante, tá? De direitos, deveres e proibições, isso aqui vale para qualquer estatuto que você vê. Pode ser de um município, pode ser da União, a Lei 8.112, mas essa estrutura, ela é quase um esqueleto para cada estatuto. Direitos, deveres e obrigações, as penalidades que são aplicadas, tá? E em seguida das penalidades vai ter o regime disciplinar, né? Que vai todo, desde a sindicância e processo administrativo, explica todo o rito e tem a parte recursal. Beleza? Aqui, hoje em dia, né, teve a mudança da lei, e assim, mudança da lei que eu falo é para de 2022 para cá, mas teve uma mudança relevante que é baseado hoje em condutas autocompositivas, né? E o Estatuto do Lei 10.261 dos funcionários públicos do Estado de São Paulo traz ali agora vários artigos traço letra, sabe? Que é as condutas autocompositivas, lá fala do TAC. São três, são três, como que fala? Institutos. São três institutos e não é muito legal, mas pô, não vou falar que não é importante. Tem, como era novidade, caiu nos últimos editais, mas é importante, eu acredito que é importante, porque é uma coisa do direito moderno, a autocomposição, não só das condutas administrativas, mas também dentro do aspecto criminal, né? Tem condutas autocompositivas e composição civil dos danos, que é justiça restaurativa. Então é uma coisa muito moderna, né? Vale muito. E improbidade administrativa. É uma lei que não é muito grande, ela não é tão simples, mas ela não é muito grande, não é das mais difíceis também, e dá para ganhar muitas questões com esse dueto, né, do direito administrativo, que é a estatuto e a lei de improbidade administrativa. Eu queria ter uma canetinha aqui, né, para colocar aqui, ó, que um é o estatuto, né, ou era para fazer um sai um oito, vamos lá, Maria. Ó, um e dois, que é, opa, não sei mexer muito com o mouse não, mas devo fazer alguma coisinha. Processo penal a gente não vai colocar no ciclo por enquanto, então aqui, ó, pode dar uma apagadinha aqui. Aqui, ó, é até interessante fazer um marcar texto. Então, ó, processo penal pode tirar por enquanto. Processo civil, muita coisa, custo-benefício horrível. Eu, particularmente, no meu primeiro concurso do TJ, eu nem estudei processo civil muito grande. O que eu fiz, assim, para não negligenciar 100%? Eu vi impedimento e suspeição, que dá para você ver em uma hora e reforçar com muitas questões. Vi a lei do juizado especial civil, que é pequena, são poucos artigos, são quatro, se não me engano. E se caísse uma questão, cara, a questão ganha, porque são quatro artigos, é bem simples. E a lei do juizado especial da Fazenda Pública, tá? Que vale muito a pena também, que não é grande, não tem maiores complexidades. É um pouquinho assim, mais encorpado, não só mais encorpado que a lei 9.099, mas ela também não é grande, são 20 e poucos artigos, são bem pouquinho, tá? Constitucional, custo-benefício, show, tá? Top. Matéria, ainda que haja quatro questões, ela é muito tranquila. Você consegue ler o texto da lei, você consegue depois acompanhar com uma matriz, né? Você vê uma matriz de constitucional para o TJ, que é pequena, são direitos e garantias fundamentais. Eu não lembro se cai direitos políticos, mas se cair também não tem problema, é pouca coisa. Direitos políticos são três artigos, por aí. E administração pública e o 92, né? Que é a composição do judiciário.
né? Legislação interna do TJ, se fosse só normas ainda, ia ser muito bom. Mas aqui, por enquanto, a gente não vai ver, tá? A gente vai incluir depois também, mas não tem nada demais não. E penal já dá pra ver, tá? Não é muita coisa, então não é uma parte difícil de penal também. É a legislação especial já. Então, legislação que eu falo é a parte especial do Código Penal. Então, sim, é bom ter que conhecer a parte geral, para alguns tipos de entendimento, mas não é uma condição necessária, tá? E mesmo estudando aqui, fazendo questões, você vai pegar o contexto, você vai contextualizar a parte geral por meio dos comentários, tá? Então, super tranquilo. Quantos minutos já deu aqui? 27 minutos. Vamos lá. Curva ABC. Onde investir cada hora de estudo, tá? A gente prioriza aqui, igual ele fala, o retorno por hora estudada, ou seja, o peso, dificuldade e caráter eliminatório. Não levo tanto isso em consideração, não, porque o nosso ciclo, ele já meio que considera as travas, tá? Então, bem tranquilo. Se você for bem, do jeito como. Quer dizer, reformulando. Se você for aprovado e forem chamar você, certeza que você passou em todas as travas, e essa é a intenção. Difícil alguém que não passou, que não consegue passar uma trava ser aprovado, tá? Essa é a realidade. Ainda que, assim, se não houvesse a trava, né, mesmo que ele tirasse abaixo ali do que a trava exige, ele não seria aprovado, porque isso é um concurso de alto nível, tá? Ele não é dos concursos mais difíceis, mas a concorrência é acirrada. Então, aqui não vai dar margem para gente que não for bem, tá? Tem que ir bem. E por isso que a gente vai montar um planejamento para a gente treinar todas as qualidades que a gente precisa, que é conhecer a matéria e responder à prova. Então, eita, aqui ele colocou C, né? Na verdade é para ser o P que eu coloquei aqui, ó. Então a gente tem as matérias A, que é o que vence a prova, o B, que reforça e aprimora, assim, incorpora a nossa nota, e a pimentinha, né? Que é a Estatuto PCD. Você vê todo o conteúdo em uma hora, na próxima hora você já tá vendo, você já tá fazendo exercício. Então aqui, questão ganha. Isso aqui, ó, já conta como se fosse matéria ganha, tá? Ela vai estar junto com atualidades. E se cair duas, então, melhor ainda. Já pensou ganhar duas questões de Estatuto PCD? Vai ser uma coisa divina. Bora lá, então. Ó. Quais matérias compõem as matérias do grupo A? Português, que é basicamente a matéria mais importante da prova. Deixa eu ver aqui. 15 questões, né? Vamos ver. Legal. 15 questões de 70, só português, 21,5%. Só ele já é um quinto da prova, tá? Então, português, matéria mais importante, igual ele fala aqui, ó, é inegociável, tá? Então, português tem que saber. Tem que saber porque é a matéria mais importante. E além de ser a matéria mais importante, ela também você aproveita para qualquer outro concurso que você fizer. O próximo que você fizer, eu tenho 99% de chance de que vai ter português, tá? Só não falo 100% porque o CNU não teve português. Administrativo, a dificuldade de português é média, tá? Então, assim, não vai ser tão fácil, né? Porque ela é grande, existe muitas regras de português. Então, ela, assim, não é fácil, mas ela não é das maiores dificuldades para se aprender a nível VUNESP, tá? Administrativo tá de médio para baixo, tá? 7 questões que você ganha, assim, 7 questões é 10% da prova, né? São 70 questões, 7, 10% da prova. Então, cara, custo-benefício muito bom administrativo. Para dois tópicos, né, que são o estatuto dos funcionários e a lei de improbidade. Pô, cara, custo-benefício muito bom. Constitucional, dificuldade. Eu coloco aqui. Na verdade, foi a IA que colocou, mas eu embaso o que a IA falou, tá? A complexidade a nível VUNESP, tá? Porque se você fizer uma prova de constitucional de promotor, juiz, pô, ali tem.
tem espaço para ver uma matéria difícil. Agora, dentro do contexto da prova do TJ na VUNESP, cara, a nível de dificuldade baixo, tá? Se você pegar firme mesmo, 6 meses fazendo o ciclo, cara, você já vai estar acertando no mínimo 80% em cada bateria de questões de constitucional. Ou seja, conteúdo enxuto, 4 questões, né? Faz parte da trava eliminatória, mas, cara, isso aqui já faz parte do nosso planejamento. Ainda que a gente não conte com a trava, o nosso planejamento vai cobrir a trava. Informática. Informática tem um custo-benefício bom. 10 questões, tá? Ele até fala, o segundo maior peso geral. Né? A gente começa a atingir 80% rápido, porque a gente vai fazer um estudo estratégico, porque o que cai? O Windows, pacote Office no geral, né? Mas não cai em PowerPoint, então você vai ter que aprender Excel e Word, tá? Windows, navegação dentro da internet, correio eletrônico e Teams. Só com esses tópicos aqui você já está bem estruturado para a prova do TJ, tá? São 10 questões, peso muito bom. E é isso, dificuldade dentro do TJ, dificuldade média, e eu concordo. Poderia ser difícil, mas não é, tá? Não é fácil, mas também não é difícil. Raciocínio lógico, dentro do TJ, tem, assim, médio. Eu colocaria médio para alto hoje, porque a Vunesp mudou muito o perfil no raciocínio lógico e na matemática. Mas ainda assim, tem alguns tópicos dentro de raciocínio lógico que são bem importantes, que cai sempre. Por exemplo, tabela verdade, toda a parte de que fala das proposições. Vai ser tabela verdade, as proposições em si, negação e equivalência, lógica de argumentação. Beleza. Aqui. E os lógica de argumentação que eu falo são os argumentos lá que a gente vai fazendo, V, F, até combinar certinho, partindo das premissas de que tudo são verdadeiros. Além disso, que é bem importante, associação lógica, que é aquelas tabelas que a gente monta, João, Pedro e Maria, não necessariamente nessa ordem. Um é físico, outro é matemático e outro é pedagogo. Tá? Não necessariamente na hora e tal. Tipo, e vai indo, sabe? Você vai montar uma tabelinha que você consegue achar a resposta. Verdades e mentiras é muito. Não, assim. É bom saber, porque é simples. É basicamente você confrontar quem tá acusando alguém de mentir, ou seja, essa ou a outra pessoa é a mentirosa. Se alguém acusou outra pessoa de mentir, a resposta já tá ali. Quem mentiu é um dos dois. Porque, assim, se você acusou alguém de ter falado, ter contado mentira, se você tá falando a verdade, aquela pessoa é mentirosa. Agora, se você tá mentindo, você já é um mentiroso. Então, a lógica de verdades e mentiras mata aí. Sequências de figuras, que é bem simples assim, no geral, tá? De uma forma bem geral, faz uma divisão lá e você consegue encontrar a sequência. E sequências numéricas, né? Normalmente, tá? Vem última prova aí, uma outra prova do TJ, aí, não sei se foi oficial de justiça ou se foi escrevente, o examinador colocou uma lógica que basicamente, praticamente só ele sabia. Mas tudo bem, a gente vai treinando questões para entender esses padrões, tá? Esses padrões são muito repetidos em prova. De tudo que eu falei aí, desde da tabela verdade até o último tópico, sequência. Então, a estrutura da questão você consegue ganhar muito tranquilamente respondendo e vendo vídeo de questão comentada, tá? Penal, que é basicamente a parte especial, que vai dos crimes contra. Como que é? Contra a fé pública, crimes contra a fé pública, com crimes contra a administração a administração pública e crimes contra a administração da justiça, tá? É bem tranquilo, não são muitos artigos, depois você vai contextualizando com videoaula, vai vendo as questões também, que você vê como que, tipo, não dá margem para esticar muito o tipo de perguntas para os crimes contra a fé pública, os crimes contra a administração pública, os crimes contra a administração da justiça. Então, o escopo de questão não é tão largo, tá? Ainda que os crimes contra a fé pública deem mais uns lag, uns bug na mente, também não é lá aquelas coisas, tá? Mas se você pode cair em algum lugar, então provavelmente deve ser nos crimes contra a fé pública. Tem tópicos também que são mais importantes, como os crimes
falsificação de papéis públicos, a falsidade ideológica, as falsidades documentais, aquela parte das identidades, né? Que é o 307, 308, alguma coisa assim. Não confundir com a documentação falsa lá. Não, é tranquilo. Quando vocês começarem a estudar, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Médio pra. Eu não vou falar baixo. É médio, médio, tá? Dentro da VUNESP, porque se fosse um concurso mais, poderia ter entendimentos que poderiam gerar, assim, mais complexidade dentro da questão de penal. Estatuto PCD é questão dada, tá? Então, muito curto, retorno alto, questão garantida. É uma questão, mas essa aqui você ganha, é uma questão que você ganha em um dia. Então, vamos falar um pouco sobre o ciclo, tá? O ciclo, ele tem 30 horas. Em 30 horas você vai ver muitas vezes algumas matérias aqui, tá? A gente já vai falar sobre elas. Dentro desse, desse ciclo de 30 horas, nós temos 20 horas de teoria e 10 horas de exercícios utilizando o guia de questões do TEC, tá? Pode usar um pós-edital de um edital antigo que vale muito a pena, muita coisa não mudou, então pode mandar bala, tá? E vai ser estruturado em 4 horas de teoria, tá? 1 hora de exercício. Estuda 4 horas de teoria e 1 hora de exercício. E vai fazendo isso até completar as 30 horas, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, 20 aqui, ele falou aqui, ó, coloquei 4 horas de teoria, 1 hora de exercício, tá? Dentro dos exercícios, a gente vai fazer um rodízio de 5 questões por matéria. Por exemplo, começou 1 hora de exercício. Se quiser, você pode cronometrar, tá? Aí começa português, aí depois vai fazer questão de administrativo, igual aqui, ó. Administrativo. Aí depois você faz 5 questões de constitucional. Depois você faz 5 questões de informática. Depois 5 questões de penal. 5 questões de raciocínio lógico. 5 questões de PCD. E depois você volta para português e vai fazendo isso até completar 1 hora, tá? Por isso você vai rodando todas as matérias, fazendo questão de todas as matérias. É basicamente isso, mas a gente vai aprofundar, não sei se nesse vídeo aqui, porque acho que vai ficar muito longo, mas eu posso fazer um vídeo só sobre o TEC Concursos, explicando a metodologia de estudo por questão, tá? Vale muito a pena, que é a hora de exercício. Então, ó, cada hora encontra o seu propósito. Pessoal, todo esse grupo de matéria aqui, ó, que eu tô falando, português, administrativo, constitucional, informática, penal, raciocínio lógico e estatuto, isso tudo representa 67%. Falei da prova, mas 67% da nota, tá? A nota de corte, no último concurso, salvo engano, foi 68. 68, por aí, sabe? Tipo, eu tirei 72, eu nem estudei, tá? Mas eu tirei 72 e fiquei acima da nota de corte, fiquei bem classificado até. Foi alguma coisa assim. Então, pô, só com essas matérias aqui você já alcança 67% da prova. Obviamente que a premissa é que você gabarite tudo, né? E não precisa, tá? Mas ainda a gente nem colocou processo penal, a gente não colocou processo civil, a gente não colocou legislação interna e não tem as 3 questões de atualidades ainda, tá? Então aqui, ó, como que foi? Processo penal, civil e legislação interna. Cadê? Vamos ver como que veio. 5, 10. 14, coloca mais 14, é 20% da prova, tá? Você ainda tem mais 20% da prova aqui com as outras questões, e você não precisa capturar todos, por exemplo. Se são 14, você acertar ali 7, já foi muito bem, já ganha mais 10%, tá? Então vamos lá, ó. Português, dentro do ciclo de 30 horas, vai ter 4 horas, tá? É... É que eu falo racional eliminatório, mas não é não. É porque português é muito importante, não só para esse concurso, mas para todos, tá? Administrativo. 3 horas, tá? Porque vale muito a pena. 7 questões, a matéria não é difícil, esquece esse negócio de trava, tá? Constitucional, custo-benefício bom. Então a gente vai colocar 3 horas dentro desse ciclo. 4 questões, conteúdo enxuto, não precisa de trava. Mas faz parte da trava, já ganha aqui também, tá?
Informática, 3 horas, porque é uma matéria importante, tá? Não só para esse concurso, mas para outros. Mas ele também tem um peso muito bom nessa prova e o retorno dele é rápido. Não é uma matéria assim tão difícil, tá? É médio, tá? Penal, 3 horas, né? São 3 questões. Mas eu nem sei o que que é tight que ele colocou aqui. Mas não é difícil, tá? Dá pra garimpar essas 3 questões de penal até dentro da prova. Não, dentro de um universo que eu tô pensando aqui de 6 a 12 meses, até o edital, consegue garimpar, pescar essas 3 questões de penal aqui. Raciocínio lógico, até por ser menos importante, a gente vai dedicar 2 horas, tá? Por quê? Porque raciocínio lógico também pode ser importante para outro concurso. Então é muito importante. Ele vai ex-TJ, né? Então você consegue levar para outras provas, muito importante. Estatuto PCD, 2 horas, né? Poucos artigos, questão de graça. Vai ver, depois do primeiro ciclo já vai ter visto tudo de Estatuto PCD. No próximo ciclo, provavelmente você já vai pegar essa hora de estatuto e já vai fazer questão, além da hora de questão, tá? Então vamos lá. Ó. Aqui seria mais ou menos, tá? Como você organizaria seu ciclo de estudo. Deixa eu ver aqui. Tô com 15% de bateria, tá? Daqui a pouco eu vou levantar, vou pegar o carregador. Vamos lá. Deixa eu só ver se mandaram mensagem aqui importante. Ah, ó, por enquanto tá tranquilo. Vamos lá. A gente vai fazer aqui, ó. 4 horas de teoria e 1 hora de exercício, tá? Então, basicamente, ó, o que a gente poderia colocar? Português, 1 hora, né? Matéria mais importante, você vê, ok, como vai ser distribuído em 30 horas. É, 4 horas de português. Então, aqui, ó, ficou nessa primeira sessão aqui, ó. 4 horas de teoria, uma de exercício, colocou uma aqui. Português já voltou de novo, tá? Porque a matéria mais importante tem que ser bem distribuído. 4 horas ele tem, basicamente. Aí depois, assessoria administrativo, né? Aqui, ó, por exemplo, português, reforçar interpretação e compreensão de texto. Olha, isso é muito importante, porque se vão ser 16 questões de português, acredito eu que deva ter pelo menos 5 ou 6 questões de interpretação, hein? Só interpretação que eu falo é interpretação e compreensão de texto, tá? A interpretação você vai inferir uma informação que o texto não está explícito, mas você conseguiu interpretar dentro do que estava exposto ali. E a compreensão, que é você realmente achar o pressuposto textual daquela alternativa dentro do texto, tá? E reforçar a base gramatical com todos os tópicos que são importantes, colocação pronominal, crase, que se caiu uma questão, a questão praticamente dada também, concordância, verbal e nominal, você aprender a mexer com conjunções, os sentidos dela, né? O sentido concessivo, causal, é, op- de oposição, etc. E com isso, você também vai ter que aprender sintaxe e as orações subordinadas, que linkam muito com as conjunções, né? Tem as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As subordinativas fazem parte da oração subordinada, tá? Adverbial. Então, muito importante dentro da base. Se você consegue entender a sintaxe de uma forma bem ampla, né, a sintaxe de períodos, você cria uma base, como que fala, né, gramatical, morfológica. Você cria uma base morfológica muito robusta mesmo, tá? Administrativo, aprender as partes importantes do estatuto, acho que eu já falei, né? Deveres e proibições, rito. Agora, no último edital, caiu uma parte mais do começo. Tá? E tem vários mnemônicos para aprender coisas do começo. E também é bem simples também, tá? E aprender as condutas, né, que sejam a probidade administrativa. Eu coloquei artigo 9 a 11. Eu acho que é isso, tá? Mas eu sei que são 3 artigos que sejam enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e que lesionam os princípios da administração pública. Tá? Constitucional. Constitucional. Constitucional, tranquilo. O texto da lei seca é rapidinho,
você pode contextualizar vendo uma matriz, por exemplo, o professor LD do GRAM, LD, que era mesmo? Leonardo Dutra. Top, a aula dele é muito top, porque você pega alguns cursinhos aí que tem uma matriz de constitucional que, cara, você está estudando de fato para o juiz, porque você não vai acabar nunca. É muito grande. E, de fato, o direito constitucional é grande. Mas para uma prova dessa, você não precisa se aprofundar, tipo, ver um curso de 50 horas de constitucional, tá? Para esses artigos aqui. Para esses artigos vídeo-aula, acredito eu, né? Que 7, 8 horas de conteúdo já tá mais que o professor já tá estendendo muito. E olha que o LD, assim, ele faz muito rápido, mas ele ainda estendeu muito, sabe? Que foi bom. Deu uma base assim, bem robusta pro candidato. Mas, por exemplo, alguns outros cursinhos aí, cara, no custo-benefício não vale a pena ver a matriz, que é muito grande, tá? Informática. Informática também. Diversidade, sair das. Isso aqui, ó. Esquenta a cabeça, não. Aí você vai estudar, né? Aí, aqui eu tô confundindo. Tô falando aqui das matérias, mas na verdade é assim: ó, você vê português, vê uma hora de administrativo, vê uma hora de constitucional, vê uma hora de informática e você passa para uma hora de questão, tá? Dentro das questões, você pode pegar os tópicos que você viu aqui, tá? Dentro do TEC, você consegue filtrar os tópicos. Quando a gente fizer a aula do TEC, eu vou te mostrar os filtros tudo certinho lá. Não é filtro, você coloca exatamente o que você quer fazer. Você que pula pro tópico já. Por exemplo, comecei, vamos supor, que eu comecei com colocação pronominal. Eu já consigo lá no TEC, já no guia, o caderno de português, e já clicar para fazer só a questão de colocação pronominal. Aí vamos supor que administrativo eu já cobri bastante, né? Já vi tudo, por exemplo. Aí eu posso fazer questão aleatória, faço uma. E o que eu faria se eu estivesse começando também? Eu não começaria com aquelas questões de enunciado grande. Eu pegaria questões com enunciado curto, muito curto mesmo, tipo, enunciado de uma linha e cada alternativa uma palavra praticamente. Porque assim você vai ganhando fixação primeiro, tá? Você vai ganhando fixação, vê o comentário e vai memorizando. De acordo com que você for pegando mais confiança, você vai ganhando assim experiência, você pode ir passando para questões mais encorpadas, tá? Mas o ideal até mesmo para você não desanimar é começar com questões curtas, enunciado pequeno e alternativas pequenas, tá? Se você pegar aqueles textões, você vai desanimar, tá? Então, principalmente quando você não conhece a matéria, fica muito difícil. Então, questões curtas, isso vai funcionar bem com o quê? Com o Estatuto PCD. O Estatuto PCD tem muitas questões curtas, tá? Então é isso, ó. A gente vai basicamente usar o guia de questões do Tec Concurso. Tem um guia específico do TJ de São Paulo para escrevente, que tem o caderno de todas as matérias, inclusive legislação, tá? A gente vai fazer um rodízio de 5 em 5 questões para cada matéria estudada, tá? É, E mesma coisa aqui, ó, português, depois penal, depois raciocínio lógico e Estatuto PCD. Depois mais uma hora de questões, tá? Guia do TEC e tal. Aí, nessa segunda hora de questão aqui, se você quiser, você vai passando de 5 em 5 e já pode fazer direito, pode fazer português, direito administrativo, constitucional, informática, 5 de penal. Se você quiser, já faz 5 de lógica. Uma matéria boa de lógica para começar fazendo, por exemplo, que elas são enunciados curtos e não são difíceis, negação e equivalência, tá? Negação e equivalência é bem provável que haja na prova e tem um custo-benefício bom, porque é bem simples. É só você bater a fórmula ali, ver se bate, tá? Ó, eu tô com 9%, eu já vou pegar o carregador. Vou pegar aqui. Tô com 9%, daqui a pouco já tá acabando. Deixa eu só colocar aqui. Pô, essa aula aqui tá muito boa, já tá 50 minutos. Você vê, eu acho que vai ficar mais ou menos uma hora, por aí, uma hora e cinco. E eu nem falei muitas coisas, nem mostrei como poderia montar o cronograma. Cronograma não, né? O ciclo. Aqui eu tô mostrando uma média, assim, mas, por exemplo, não montei na prática um ciclo de 30 horas. Não mostrei sobre o Tec Concursos, a gente nem analisou o conteúdo programático, tá? Mas eu já dei alguns insights aqui de várias matérias aqui que meio que você nem precisa, porque você já vai ter a matriz, tá? Alguns tópicos que são bem importantes, eu acabei comentando, e ainda eu vou aprofundar um pouco mais sobre as matérias. Peraí, deixa eu só colocar na tomada.
E, pessoal, rapidinho, deixa eu só responder uma matéria. A matéria não, uma mensagem. Então, bora lá, bora continuar. Tá compartilhado aí, né? Vamos lá. Travas eliminatórias. Ah, aqui eu nem vou comentar. Bom, porque aqui não, isso aqui não é muito relevante, não. Vou comentar aqui, ó. Por cima, né? Tem que tirar 10 em 8 questões, e no mínimo em português, e no mínimo 15 em direito, que são as únicas travas que tem. E 20 em redação, que são 40 pontos, tá? Vamos lá. Português. Meta no ciclo. Tá? Não é só esse ciclo. De uma forma bem geral, imagina aqui que você esteja acertando 10 de 16. Se você conseguir acertar 10 de 16 já nesse primeiro ciclo, pô, maravilhoso. Você tá indo muito bem, tá? Tá indo muito bem. Meta de 18 acertos ou mais. Tá? Eu até acho que dá pra acertar mais, mas é um número bom, não tá ruim não. Tá? Não tá ruim não. Se acertar 20, 22, cara, tá, vai tirar uma nota muito boa. São 30, 22, mais 20, 40 e poucos. Aí tem outras, né? Informática tem 10, raciocínio lógico tem 6, né? São 6 questões. Pô, dá pra. Tem a questão de estatuto da pessoa com deficiência, tá? Então, ó, se o português ou o bloco 2 ficar abaixo, o candidato elimina. Pô, isso aqui não vai fazer muita diferença, tá? A gente vai treinar para passar na prova. Então, obviamente, é, passar na prova é, é condição sine qua non para você também passar a trava. E 5 questões, nossa, ele bolou um negócio aqui. Não, cara, isso aqui, ó, esquece, tá? Tem muitas coisas aqui que daria para aproveitar, né? Porque aqui foi a IA que gerou, mas caderno de erro é muito bom. Aqui, por exemplo, você montar um caderno de erros para você voltar depois, reforçar. Naquela hora, aquela matéria você volta naquele tópico. Mas isso é algo para um outro momento, tá bom? Então bora lá. Quanto mirar em cada matéria. Ah, aqui na verdade ele ia falar do que vai cair, do que é importante você colocar. Ó, para português, o que eu vejo legal, tá? Interpretação e compreensão textual. Melhor custo-benefício de português. Só um tópico você basicamente garimpa 5, 6 questões das 16. E você só tem que ler, aprender a interpretar, tá? Então, não tem. É a melhor custo-benefício realmente de português. Além disso, cara, tem tópicos que são importantes, mas, assim, é bom você conhecer português de uma forma bem global. Entender a morfologia, todas as classes gramaticais, entender a sintaxe, né? Que é um sujeito, que é um predicativo, a sintaxe da oração, a sintaxe do período. Então, basicamente, ó, além disso aí, né? O que eu colocaria assim, que eu vejo que cai bastante, é, dentro de português, interpretação e compreensão textual, sinonímia e antonímia, que tinham palavras com significados equivalentes ou significados opostos. O Nesp gosta, coloca lá uma palavra do texto e pergunta qual que seria a palavra que tem sentido equivalente ou a palavra que tem sentido oposto. Colocação pronominal, tá? Que é os complementos lá, que fala do emprego, né, dos complementos pronominais. E que mais? Deixa eu ver. Concordância. Concordância é muito importante, principalmente você saber distinguir a concordância do sujeito oracional, tá? Que é no singular. Preste atenção em orações que estão deslocadas, né? Tenta estruturar ela no sentido direto, que ela vai provavelmente na alternativa estar deslocada. Regência verbal e nominal, muito importante também. Crase, que obviamente é regência. E se eu não estou esquecendo mais alguma coisa,
Esses tópicos são muito importantes, tá? E pela quantidade de questões, dá para a Unesp cobrar muita coisa. Então, aqui administrativo, ele colocou carreiras e tal. Ó, dentro de administrativo, Estatuto, Lei 10.261. Direitos, deveres e proibições, guarda no coração. É, penas, as penalidades e, e o regime disciplinar, o rito completo. Primeiro que são si- sindicâncias e processo administrativo e a apuração preliminar, até o recurso, tá? Ele tem todo um rito que é muito parecido o processo administrativo disciplinar em várias administrações aí, em várias administrações públicas, na administração pública de vários entes aí, tá? Informática é entender o Windows, Word, Excel, não cai PowerPoint. Navegação na internet, basicamente a estrutura do Chrome, saber o que é um domínio também, né? O protocolo, a URL, né? Protocolo, o domínio e o caminho. E Teams, que é muito importante, a gente usa bastante dentro do tribunal. E o OneDrive, que tá no edital também, a gente usa bastante, tá? Não são, assim, coisas muito difíceis, tá? Dá para aprender tranquilamente. Teams tem um custo-benefício bom, tá? Certeza que vai cair uma questão de Teams. E basicamente você só tem que aprender a operar o sistema, saber os botões, as telas e tal. Não é muito difícil, tem muito exercício aí. No Tech, você vai fazer uma playlist, ó, um caderno de questões só de Teams. Ah, você, boa, boa, vai ter 120 questões só de Teams lá, por aí, por aí. Raciocínio lógico, né? Aquela questão das tabelas verdades, proposições, argumentação lógica e negações e equivalências. Muito bom esses tópicos. Sequências, muito bom, custo-benefício, mas assim, é difícil, tá? Porque é basicamente essa coisa que o examinador vai criar lá para você entender, você tem que entender que ele pensou aquilo, mas sempre cai. Então, sequências numéricas e sequências de figuras. Tem assim, pode ser que caia um ou outro, ou pode ser que caia os dois, mas é bom você estar preparado para os dois. Associação lógica, né, que é o das tabelas, João, Pedro, Maria, não necessariamente nessa ordem e tal. Não é difícil também, tá? Faz uma tabelinha e vai tentando linkar os personagens com as carreiras e os locais, etc. Basicamente, que eu vejo, nome, que são as pessoas, as carreiras e os locais onde elas moram, tá? Então é isso. Constitucional, pô, artigo 5º tem que saber, tá? Puta, tampei, mas artigo 5º, saiba o artigo 5º, que é o carro-chefe da prova, entenda a estrutura do 92, é muito simples, é um artigo e se cair ele, você ganhou, tá? É o artigo 92. E a chance dele cair, cara, eu sempre chuto que é uma chance alta. Nos últimos certames, até que nem tem caído tanto. Mas quando cai, você ganha, cara. Ah, custo-benefício muito bom, muito bom. E tem muita gente que não sabe. Só domina artigo 5º, direito e garantias fundamentais de uma forma bem geral, né? Domina a administração pública, mas pula o 92. E o 92 é muito importante, porque é a estrutura do judiciário, dentro de uma prova de tribunal, e se cair é muito simples, tá? Claro que a seção dentro da Constituição, capítulo, acho que é o capítulo, o título, né? Acho que é o capítulo, porque o título é a organização dos poderes, né? Alguma coisa assim. Aí o capítulo do Poder Judiciário, ele é extenso, grande e chato, tá? Penal. Penal, o que ele coloca aqui, os crimes contra a administração pública é realmente, eu diria que é bem importante, tá? Não são crimes difíceis também de se entender. E os crimes, tem que saber tudo. Crimes contra a fé pública, administração pública e administração da justiça. Não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. Então, bora pra cima que dá pra ganhar, tá? Não tem tempo, a gente tem tempo, tá? Vamos lá. O que multiplica e o que sabota. Vamos lá, deixa eu ver, nem sei o que ele colocou, mas vamos ver. Não faça pular português, óbvio. Na verdade, não só, mas você não vai pular nenhuma que está dentro do nosso ciclo ou administrativo para focar em processo civil e processo penal agora. Eu não acho que precisa, tá? Processo penal ainda é mais simples que processo civil, é bem tranquilo para aprender, não é grande. Agora, processo civil é ruim, hein? É mais para quem é do direito mesmo, para quem está começando do zero.
Custo-benefício bem ruim mesmo. Talvez valha até a pena abdicar de algum do processo civil, né? O rito, de uma forma geral, para aprofundar em outras matérias. E dentro do processo civil, por exemplo, impedimento de suspeição é pequeno, lei do juizado e juizado da fazenda pública. Se cair, e olha que vai ter mais ou menos umas 5 processo civil. Imagina, se dá 5, cai 3 desses tópicos. Já ganhou 3, tá? Mas se não precisa cair 3, cai 2, já ganhou 2. Quem sabe, né? Você não conseguiu ver processo civil ainda, que ainda que você passe a matéria, você vai gastar muito tempo. E pode ser que você passe a matéria e não entenda muito bem ainda. Mas você conseguiu ali na prova, mesmo sabendo bem meia boca, conseguiu garantir mais uma ou duas questões, tá? Então, processo civil dá para fazer um estudo bem estratégico. Estudar matérias eliminatórias sem TEC simultaneamente. Ah, não vou. É verdade. Então, aí realmente, a hora de exercício tem que passar 5 questões por todas as matérias que para você rodar todas, tá? O importante não é fazer questão, é você aprofundar o estudo. Nosso método aqui é basicamente, não é para você, eu passei por todas as matérias. Não, é para você aprender. O mais importante de tudo é você aprender. E se não estiver aprendendo, o ciclo tem que ser remodelado para encaixar no perfil de uma forma que você aprenda, tá? Não é só passar, cumprir, marquei. Não. A gente tem que aprender. A gente tem que avaliar se a gente está conseguindo entender, tá? E a gente consegue, a métrica disso são as questões, tá? Achar que 3 questões de penais são fáceis. Não, não é mesmo não, tá? Não é fácil, não. Esquece, não é fácil, vai ter que estudar. Mas não é difícil, mas também não é fácil. Negligenciar informática. Informática de forma alguma pode ser negligenciada. 10 questões é muito bom. Custo-benefício bom, bom mesmo. Estudar redação durante esse ciclo. Aqui, cara, se você quiser estudar também, não sou eu que vou dizer. Você pode pegar uma aula de português, tem 4, você pode passar para 3, né? Mas eu não faria isso agora, tá? Eu preferia. Português é grande e robusto, então eu preferiria, sabe, dominar a gramática de ponta a ponta e saber ler um texto interpretado, saber na hora que tá pedindo ali. Que faça, priorize português administrativo, juntos somos 46% do peso. Né? 46% do peso de quê? Porque não é da prova, não. Porque é 20 mais 7 dá 27 questões. 27 questões não é 46%. Mas eu concordo que é grande, tá? Mas não só isso aqui. Eu priorizaria aqui, deixa eu ver, quais são as matérias. Português, sim. Administrativo, sim. Constitucional, sim. O Estatuto PCD eu nem coloquei aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó. P, C, D. Seria por elas, priorizando elas. Essas 3, 4, né? Foram 4. Daqui ainda, ó, eu veria informática, que é um conteúdo leve, assim, e dá para aprender bem, tá? Isso aqui são boas. Penal, é que é priorizar, mas dá para ver junto, não tem problema, tá? Não é complexo e ninguém vai gastar lá, vai tomar meu tempo. Não, não vai não, tá? Pode ficar tranquilo. Então vamos voltar. Tá, aqui, ó. Use o TEC. Cadê minha canetinha? Marcar isso aqui. Use o TEC para validar aprendizado, não só para treinar. Exatamente. A gente não vai fazer volume de questão lá. Não, você vai chegar no fim do edital. Eu resolvi 5.000 questões. Por exemplo, de que resolver? Acho que mesmo só resolvendo 5.000 questões você já estaria dentro, tá? Mas vamos supor que a pessoa fez 5.000 questões, mas não passou na prova. De que adiantou ter feito 5.000 questões, né? Então, na verdade, é uma métrica de avaliação, tá? A gente tem que ver se a gente está aprendendo. Acompanhe erros e acertos por tópico em planilha. Bom, se vocês quiserem montar a planilha aí, pode montar, mas acho que só uma anotação, eu tô tópico tal, rever, né? Rever. Aí coloca lista os tópicos que você vai lá, e você vai usando aquela mesma folhinha um monte de vezes, tá? Mas se você for bem organizado, o rapazinho que eu falei, 18 anos, ele pegou o plano que eu montei pra ele, deixou bonitão, era um Excel bruto lá, sem formatação, quase nada lá, ele deixou bonitão, colocou cor, tal. O moleque representou aí. Pô, ele é organizado. Então, e ele passou. Então,
Muito bom, tá? Vai de acordo com tudo aqui que eu tô passando, de uma forma geral. Vocês podem adaptar toda essa metodologia de acordo com o perfil de vocês. Revise constitucional entre a semana. É, bom, eu não trabalho necessariamente com revisão, né? Eu trabalho com ciclo. Quando a matéria, a matriz acabar, a gente pode pegar, né, alguns tópicos que são importantes, por exemplo, português. Eu vi a matriz inteira de português. Ó, eu vou reforçar a colocação pronominal. Depois eu vou reforçar concordância, né? Depois eu vou reforçar orações subordinadas. Não é exemplo, né? E trate o TEC como simulado real de. Não, não esquenta a cabeça. Não coloque essa carga, não. Simulado é simulado. TEC é para a gente aprender, não é o simulado. O simulado a gente vai pegar o simulado. E o melhor simulado é a prova anterior, tá? A gente vai. E depois tem outros lugares que vendem também, alguns simulados aí, que dá pra gente encontrar alguns simulados que vale a pena fazer os simulados, tá? Vale a pena mesmo. Mas aí, TEC é TEC. É método de aprendizagem. Não é simulado real de prova, tá? Então, a gente vai fazer simulado para avaliar o nosso nível, mas o TEC é só para a gente validar o nosso aprendizado, para a gente aprender um pouco mais, aprofundar os tópicos ali, um tópico, uma coisa, um detalhe que a gente não sabia, por meio dos comentários, tá? Então é isso. Na medida do possível, eu vou tentar também gravar algumas coisas aí do que eu aprendi, porque esse é meu círculo de competência. Eu conheço muito sobre tribunal e polícia civil. No tribunal mesmo, eu já passei 5 vezes, tá? 5 vezes. Eu passei 4 vezes para escrevente e uma vez para oficial de justiça. Então eu conheço com muita propriedade mesmo, tá? No último concurso eu conheço tanto que eu nem tinha estudado, tá? Pro edital. Eu só fui lá e fiz para acompanhar uma galera e graças a Deus as pessoas que eu fui fazer junto passaram também. Então fiquei muito feliz. E é isso aí. Ele colocou 3 velocidades aqui, mas o nosso ciclo ele não tem horas não, tá? Ele é livre. Por exemplo, aqui, ó. Como é que você vai fazer na segunda? Aqui na terça, dois na segunda, dois na terça, ou então três? Não. É o seguinte, se você estudar 2 horas. Deixa eu limpar a tela aqui, vai ficar melhor para explicar. Peraí. Aí. Ó, vamos supor que você estude 2 horas por dia. Beleza. Você vai começar com 6 horas de português, ah, e a hora de administrativo. Vamos supor que isso aqui é segunda-feira. Na terça-feira, você continua. 1 hora de constitucional, 1 hora de informática. Certo? Fechou? Na terça. Na, na quarta, puta, aconteceu um problema. Levei meu pai e minha mãe no médico. Passei mal. Fiquei indisposto, não consegui estudar. Na quinta, que você for botar as 2 horas, né? Você continua aqui, ó. Faz os exercícios do TEC e volta com a aula de português. Aí na sexta, e mais um. E, sei lá, no sábado ou na segunda, você continua. Tal e tal. Tá? Não tem assim, tem que terminar isso aqui antes. Mas se você fizer se você conseguir finalizar antes, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, se você conseguir estudar 5 horas por dia, nossa, 5 vezes? Não. Opa, vou rasurar mesmo. 5 horas por dia, você consegue ver a aula de português, ver administrativo, ver constitucional e informática. E ainda fazer a hora de exercício. No próximo dia, você vai fazer mais 5 de novo, você volta aqui, ó, português, penal, raciocínio lógico, estatuto e a hora aqui. E aqui você continua, tá? Você vai estruturar o seu ciclo de estudo, distribuindo as matérias de acordo com aqui, ó, de acordo com essas horas aqui, ó, tá? Normalmente, o que eu faço? O que eu faço? Vou até parar de compartilhar. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Não, janela não, é a tela mesmo.
Pronto, aí, beleza. Ó, vamos lá. Ver se eu acho aqui. É uma planilha no Excel bem simples, tá? Não, ele não tem nenhuma sofisticação, não. Acho que tá como cronograma. Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho aqui do Enem, tá? Não, mas serve. É a mesma metodologia. Isso aqui foi um ciclo. Ó, tem 30 horas o ciclo, tá? Só apagar aqui que é para vocês poderem entender melhor. Como que eu estruturei aqui o meu, né? E fiz o planejamento. Ó, vamos lá. Aqui, essa distribuição aqui, ela tem 30 horas. Aqui, tá? Em 30 horas. E era para ser baseado, eu acho que não tá baseado, mas era para ser baseado aqui, tá? E cada matéria aqui tem uma importância maior, de acordo com o peso que ela deveria ter. Por exemplo, aqui eu comecei com algumas matérias que eu não conhecia muito. Então, eu peguei com as que eu não conhecia muito e coloquei um pezinho maior. A química, matemática, e biologia, tem três, tal. Então, fui priorizando um peso maior para as que eu não conhecia. Para vocês, não. Para vocês, as matérias que estão lá dentro do ciclo é porque elas são importantes, tá? Não é porque vocês não vão ter conhecimento delas. É porque elas são importantes para a prova. Então, se o edital sair amanhã, vocês já estão num ritmo bom também, tá? Mas aqui, vamos supor, tem um estudo 5 horas por dia. E hoje é dia 29. Então, coloca aqui, ó, 29 do 5, 1 hora, 29 do 5, 2 horas, 29 do 5, 3 horas, 4 horas. E aqui o de vocês, aqui na quinta hora, seria basicamente aqui, ó, o exercícios, né? E, opa, quinta hora. No dia seguinte, né? Se eu estudasse, vamos supor que seja 4 horas por dia, né? Aí eu terminei aqui. Isso aqui não é por dia, tá? Isso aqui não é na segunda, isso aqui não é na terça, tá? Você vê aqui, que é dia 29. Então amanhã, vamos supor que eu estudei. Dei mais 4 horas. 30 do 6, 30 do 6, não, 30 do 5, 30 do 5, 2, 30 do 5, 3, 30 do 5, 4. Beleza. Aí, no dia seguinte, eu continuo da onde eu parei aqui. Que vai ser dia 31 do 5. 31 do 5 aqui. Aí eu fiz exercícios aqui, né? Que seria 4 horas de teoria e uma de exercícios do TEC. Faço aquela metodologia do rodízio. E continuo aqui. 31 do 5 e 31 do 5, tá? E com isso, eu vou preencher isso tudo para a tabela inteira aqui, tá? Assim que você for terminando. Esse é o ciclo de 30 horas e você vai passar por todas as matérias que estariam descritas aqui, né? Aqui seria basicamente. Deixa eu ver se dá para colocar a apresentação de novo para você ver aqui. Aqui, ó. Seria de acordo com essa distribuição aqui, ó. Essa distribuição seria mais ou menos essa tabelinha aqui, ó, com a distribuição horária aqui. E essa distribuição horária, que tá aqui, toda ela, seria distribuída em todo esse ciclo aqui, tá? Eu só vou fazer o ciclo de novo quando eu terminar de preencher aqui o último dia. Vamos supor que eu terminei, preenchi todo toda a primeira parte do ciclo, tá? Agora que eu terminei, eu posso passar para cá, tá? Outra coisa também é que você, se você quiser, você não precisa seguir a ordem aqui necessariamente, tá? Vamos supor aqui que seria penal. Raciocínio lógico, tá?
mas você veio de estar com a mente pesada, tá na última hora do dia, você, caramba, não quero fechar com um raciocínio lógico, é muito pesado para acabar o dia. Aí você, vamos supor que a próxima matéria fosse administrativa. Você pode passar para cá, não tem problema não. Que você pode finalizar aqui e no dia seguinte, que você tá com a mente mais tranquila, você continua aqui, ó. Um dos seis aqui e depois continua aqui, ó. Um dos seis, vamos supor que você tava vendo matemática também, quer deixar matemática pro dia seguinte. Você pula, pode vir para cá, ó. Um dos seis. Aqui, ó. Um dos seis, tá? Beleza, vai ser completa aqui no dia 2, tá? Dia 2 do 6, tá? Você continuou 2 do 6, tá? Aí pulei essas que tava pesada ela, mas preenchi todas elas aqui, tá? Beleza. E até cheguei aqui, ó, e preenchi tudo, mas ficou faltando só essa. Não passe para o próximo ciclo até você terminar essa aqui, tá? Assim, quando você finalizar essa que ficou pendente, aí você pode passar para o próximo ciclo, tá? Que se você achar conveniente, você pode repetir o ciclo anterior. Se você achou que, acho que daria, por exemplo, eu consegui ver bem o, o Estatuto PCD. E, pô, acho que eu já dominei, cara. Tinha 2 horas aqui de PCD. Eu acho que no próximo ciclo eu consigo manter só uma e, sei lá, incluir uma nova matéria, processo penal. Ou então distribuir 1 hora de PCD para uma outra matéria, como informática, ou constitucional, ou administrativo, tá? Então seria basicamente essa a sistemática de distribuição horária. Mas é também um tema de uma outra aula, porque numa outra aula a gente pegaria essa tabela do zero, assim, com essa tabela aqui zerada também, a gente pegaria português e colocaria aqui, português, 4 horas, administrativo, 3 horas, 3 ou 4? 3, constitucional, 3, tal, e aqui, ó, por exemplo, a gente já ia distribuindo. Português aqui, né? Português aqui. Exercício sempre teria aqui. Exercício, exercício. Daria até para, na verdade, em vez de 10 horas de exercício, colocar 5, né? Porque. Ou 6 horas de exercício, que seria, tipo, a cada 4 horas aqui, ó. Exercício. Cara, melhor copiar, né? Exercício, exercício e exercício. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas de exercício. Aqui você coloca aqui, ó. Exercícios, 6 horas. Aí, português, são 4 horas. Eu vou pular esse, vou colocar um aqui e um aqui. Português, já está preenchido também, ok. Administrativo são 3 horas. Sei lá, eu colocaria aqui, aqui e aqui, né? Administrativo está preenchido. Constitucional, colocaria aqui, constitucional aqui, aqui e aqui. E vai indo, tá? Aí você vai preenchendo para cada matéria aqui, até de uma forma que bata, preenche tudo certinho. Tem que dar 30 horas, tá? Que é a tabela aqui, 30 horas. E quando você terminar, você pode reajustar, tá? Então, show que era basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não tem, não. É isso mesmo. Então, não é por dias, tá? Ou seja, ou seja, se você estudar 5 horas por dia, você acaba isso em 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias você fecha o ciclo. Se você estudar 2 horas por dia, são 30, vão ser 15 dias. Se você estudar 1 hora por dia, vão ser 30 dias, tá? Então, quanto mais horas você estudar, mais rápido você fecha o ciclo. Mas não tem uma definição fixa horária para você estudar, para o ciclo dar certo e tal, tá? O ideal é também você estudar mais horas por dia. Estudar 1 hora por dia, você não esquentou nem o sangue direito, tá? Mas não vou dizer que é ruim, porque estudar nunca é uma má ideia. Então, se você estudar 5, melhor ainda. Mas se você estudar um, você tá indo muito bem também, tá? Tem gente que não estuda nada. Na verdade, é a maioria, 90% aí, 95%, não abriu um livro durante o edital, tá? Então, era isso que eu tinha pra falar, galera. Vocês, espero que vocês tenham gostado. Isso aqui, ó, uma live de deu 1 hora e 21. Olha só, e eu nem falei muita coisa. Então,
vocês precisarem de mim, eu posso ajudar, vocês podem contar, tá bom? Vou tentar fazer mais coisas em relação a planejamento. Espero que eu consiga arrumar tempo e também disposição para poder elaborar alguns materiais de revisão para a gente aí reforçar também, tá? E quando sair o edital, eu vou fazer junto com vocês de novo, beleza? Então, tamo junto, vamos fazer um acompanhamento aí. Não só para ele, mais para frente, possivelmente, eu vou montar uma análise dessa aqui para a Polícia Civil de São Paulo. Sinceramente, eu não sei quando que deve sair o próximo edital, mas a rotatividade da Polícia Civil é enorme mesmo. Então, tinha 12 mil vagas, né, cargos vagos em 2018, 12 mil. Chamou mais, chamou mais de 5, 6 mil policial aí. Fui olhar o déficit esses dias, ainda tá 15 mil policiais, já aumentou 3 mil, tendo chamado mais de 5, 6 mil policial. Tem o edital de nível médio que não sai desde 2018, tá? Então tá aumentando cada vez mais a vacância dos cargos de nível médio, tá sendo meio que escanteado lá. E logo logo deve sair também, nível médio fundamental. Beleza, pessoal? Então não vou me estender mais. Eu acho que é isso, tá bom? Então, beleza. Valeu, galera.